Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus de apenas 4 versículos. Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Desde quando pensei na primeira mensagem pastoral oficialmente, esse texto me veio à mente. E eu quero situar os irmãos numa breve introdução a respeito do texto. Jesus começou o seu ministério na região da Galileia, e ali ele começa a pregar o evangelho e a curar as pessoas. E aí já viu, irmãos? Quando há uma cura, quando há algo diferente acontecendo, as pessoas vão até aquela pessoa, até quem está curando. E as pessoas começaram a se chegar até Jesus. Opa, tem um ali curando, vamos lá. E começaram a levar os seus enfermos. E começaram a ouvir a Jesus. E aí é fatal, Ouvir Jesus é fatal. Porque a palavra de Jesus é uma palavra eficaz. É uma palavra que convence. É uma palavra que toca fundo os corações. Certo que as pessoas começaram a ir até Jesus, ali na região da Galileia. A Galileia é o norte da Palestina. Hoje, ela fica na parte norte central de Israel. Ali, naquela área. A Galileia era cortada por várias estradas que favoreciam o comércio. Então, era uma região que tinha seu comércio. Essa região ela ia para a Arábia, para a Síria e para o Egito. Então, muita gente passava por ali. E Jesus está no seu ministério. Ele está pregando, ele está falando, ele está trazendo o reino de Deus aos homens. E ele está curando. E aí entra esse texto. Jesus cura endemoniados, Jesus cura um mudo, e nós chegamos até esse texto no versículo 35. E aí eu quero começar a pontuar algumas coisas com os irmãos, que eu achei muito importante. O texto vai dizer que Jesus percorria todas as cidades. E aí eu quero parar aqui e fazer uma breve análise desse percorria. Jesus, ele ia até as pessoas. A ideia aqui é de direcionamento, de direção. Qual era a direção de Jesus? Alcançar todas as pessoas. Porque ele ia por todas as cidades e aldeias. E aí, quando eu falo todas as cidades e aldeias, eu estou falando daquela região, tá, irmãos? Por isso que eu situei os irmãos no início. Ele percorria, ele ia ao encontro das pessoas. E ele não só ia sem uma finalidade, sem um propósito, um ir por ir. Vamos fazer uma caminhada? Até porque também a caminhada tem um propósito, Muitos a usam para emagrecer, para ficar em forma, e é bênção. Mas Jesus não simplesmente queria fazer uma caminhada, mas a caminhada de Jesus, a direção de Jesus tinha um propósito. E esse propósito está em ensinar as pessoas, pregar o evangelho do reino.
Aí a gente precisa parar um pouco para pensar sobre isso. Será que o meu e o seu propósito é ensinar e pregar o evangelho do reino às pessoas? Porque não podemos, irmãos, caminhar de qualquer maneira, apenas por caminhar. Estar em determinado lugar apenas por estar ali, mas deve haver um propósito no nosso coração de pregar, de ensinar o evangelho de Jesus às pessoas. Jesus, ele tinha esse propósito. Ele ia até as pessoas, ele não esperava as pessoas virem ao encontro dele, e às vezes a gente pede assim: Senhor, me dê um sinal, né? Que essa pessoa venha até mim, que esse colega de trabalho venha até a mim e pergunte algo e queira saber do evangelho. Ah, meu querido, isso pode até acontecer, porque eu tenho testemunho vivo de que já aconteceu comigo. Mas Deus, ele trabalha em pequenos detalhes que a gente precisa ficar atento e não esperar as pessoas virem até a gente, mas se aproximar dessas pessoas. Porque muitas vezes eu vejo um distanciamento do cristão com o não cristão. Ah, mas a gente não fala a mesma língua, a gente não tem os mesmos hábitos, a gente não... Então eu me distancio, e aí cada vez mais fica difícil pregar o evangelho. O texto vai nos mostrar algo diferente. Jesus não se distanciava das pessoas, mas pelo contrário, ia até elas. E procurava as oportunidades para ensinar a palavra de Deus. O Jesus que veio trazer Deus a nós. E ele fez isso na prática. Jesus fez isso na prática. Um ensino, a gente tem aqui a pregação e a gente tem o ensino. O ensino, eu costumo dizer que é algo mais aprofundado, é o discipulado. E é algo que eu amo fazer, porque é você ensinar ao não crente a palavra de Deus, passo a passo, mostrar para ele como é que funciona. Porque em muitos casos a gente tem percebido que às vezes as pessoas se convertem, vêm à igreja, aceitam a Jesus, mas não são ensinadas posteriormente. O que acontece com essa pessoa? Ela vai embora e não volta mais. Então é preciso pregar o evangelho, mas a pregação com ensino. Esse ensino é fundamental. E Jesus fazia isso. Jesus pregava. Jesus ensinava ao povo. Jesus dava raiz àquele povo. Aqueles que andavam com Jesus tinham raiz firme, forte, porque ele ensinava a cada um deles. Nós, como igrejas do Senhor, precisamos pregar o evangelho e ensinar o evangelho às pessoas, de forma profunda, de forma que as pessoas passem a entender o porquê ela aceitou a Cristo, e não uma aceitação por aceitar. Ah, eu aceitei a Cristo, mas e aí, e agora? Qual é o próximo passo? As pessoas não sabem, e nós, como igreja do Senhor, precisamos ensinar essas pessoas como dar o próximo passo, como caminhar. Hoje é complicado falar em pegar na mão, né? Eu ia falar aqui, pegar na mão e caminhar junto. Hoje é complicado, por conta da pandemia. Mas a gente pode entender isso simbolicamente, é estar junto com a pessoa, né? De máscara, mas é estar juntos. E tem mais uma coisa aqui nesse primeiro versículo que me chamou muito a atenção. Jesus ia até as pessoas, Jesus ensinava e pregava e ensinava, e Jesus curava. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas será que
Eu posso curar alguém hoje? Será que essa cura é somente uma cura física? Jesus curava à sua época e Jesus continua curando ainda hoje, através da minha e da sua vida. Nós não cremos em milagres? Amém? Jesus continua curando. Se Ele quiser, quando Ele quiser e da forma que Ele quiser. Isso é muito importante que se diga. Porque muita gente está querendo cura para a hora. Senhor, me cura, mas eu quero agora. E não é assim com Jesus. O poder é dele, a majestade é dele, a glória é dele, e ele faz o que ele quer. Seja feita a sua vontade, e não a nossa. Mas essa cura também, nesse caso aqui em especial, essa cura era uma evidência prática do ministério de Jesus, daquele prometido no Antigo Testamento, para que os líderes religiosos, para que os povos pudessem entender que esse Jesus que pregava, que ensinava e que curava, esse era o prometido Filho de Deus que havia de vir ao mundo, e que para nós já veio, mas que para eles estava ali presente naquele momento, curando. A gente pode ver isso em Isaías 35, 5 e 6, que vai dizer assim: então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará. Maravilhoso, né? Uma profecia dada a Isaías, se cumprindo agora na pessoa de Jesus. Então as curas que Jesus realizava era para corroborar o seu ministério, era para dizer: sou eu sou o Messias que havia de vir, e estou convosco agora. Mas voltando ao nosso raciocínio inicial, essa cura não precisa ser apenas uma cura física, mas talvez alguém precise ser curado emocionalmente. Quantas e quantas pessoas estão com as suas emoções arrasadas, destruídas, por conta do pecado, por conta dos vícios, por conta de família, por conta de uma série de coisas. E as pessoas estão destruídas emocionalmente, sentimentalmente, e precisam ser curadas por Jesus, porque eu creio que o Evangelho, quando entra na vida de alguém, cura essa pessoa, restaura essa pessoa, pode restaurar o físico, pode restaurar o sentimental, o emocional e o espiritual. Porque muitas vezes nós aceitamos a Jesus, estamos na presença de Jesus, mas por vezes deixamos de fazer o que Jesus nos orienta a fazer. E nós também precisamos dessa cura espiritual. Nós precisamos deixar que Jesus nos cure das barreiras que nós mesmos nos colocamos para impedir o avanço do Evangelho, o avanço da intimidade, do relacionamento que Ele quer ter conosco, um relacionamento maior, um relacionamento mais íntimo. E quando eu falo isso, eu tenho experiência própria disso. Quantas vezes a gente foge? Quantas vezes a gente fala: não, calma, não é por aí. E ontem, na consagração, o pastor falou algo que eu fiquei ali no banco realmente me remoendo. Quantas vezes a gente diz não, por receio, por uma série de coisas. Quantas vezes? Quantas vezes? Mas Jesus quer nos curar de tudo isso, irmãos. De tudo isso. E Ele pode curar. É preciso que nós creiamos nisso. É preciso que creiamos nisso. Então nós devemos também, assim como Jesus fez, ir em direção às pessoas, amar as pessoas. E devemos ter o mesmo propósito de Cristo de ensinar as pessoas a palavra de Deus.
Ah, meus queridos, quantas experiências de pessoas que foram ensinadas na palavra de Deus e que se tornaram servos fiéis e dedicados, que mudaram completamente de vida, de atitude, de palavreado. Muda tudo. Muda tudo. Por isso, nós precisamos ir até as pessoas. E eu falei da evidência de Cristo como Messias. E qual é a evidência que Cristo habita em nós? Porque cristãos significa pequenos cristos. Cristão significa discípulo de Cristo. Aquele que faz o que Cristo fez, guardadas as proporções, é claro. E qual é a evidência de que Cristo está em nós? Qual é a evidência que vai mostrar que Cristo habita poderosamente nas nossas vidas? É o ir, é o pregar, é o ensinar e é o curar. Precisamos entender isso e praticar e pedir a Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente fala aqui e parece que é uma coisa assim muito fácil de se fazer, não é verdade? Não é não. É difícil. É luta, é batalha interior, é luta com você mesmo, mas é possível, porque nós temos um Deus que se faz presente na nossa vida através do Espírito Santo, que habita dentro de nós, e é Ele que vai nos convencer, e é Ele que vai nos ajudar, é Ele que vai remover todas as barreiras que nos dificultam de ter mais intimidade com Deus, mais relacionamento com Deus, mais amor ao próximo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que vai fazer com que nós evidenciamos que somos cristãos e continuamos a obra de Cristo nesse mundo. Versículo 36 diz assim: vendo as multidões, esse olhar de Jesus é um olhar movido de compaixão, é um olhar atento às necessidades dos outros, é um olhar que penetra a alma do outro, mas é um olhar de compaixão. A compaixão é um desejo tremendo de querer minorizar ou diminuir o sofrimento do próximo. Não é apenas um olhar, mas é você perceber que o outro está precisando de ajuda, seja ela qual for, você tem condições de ajudar essa pessoa, e você se move de íntima compaixão no seu interior. A palavra no original, ela significa, no interior mesmo, questão visceral, de vísceras. Então é algo que te move de dentro para fora, uma vontade tão grande de ajudar aquela pessoa, e você vai e ajuda. E quando eu falo ajuda, tem várias formas de se ajudar alguém. Às vezes a gente pensa, quando fala ajuda, somente em questão financeira, e não. Você pode ajudar ensinando a palavra de Deus. Você pode ajudar orando por aquela pessoa, estando junto dela nos momentos difíceis. Há vários tipos de ajuda. E Jesus, ele se comovia, ele tinha compaixão das pessoas, uma compaixão que realmente olhava para as pessoas e queria: não, eu vou ajudar. Eu não aguento ver essa situação, tendo poder para ajudar e não ajudá-lo. E qual é a causa da compaixão? Por que Jesus tinha compaixão das pessoas? Porque elas andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Eu fico maravilhado com o olhar de Jesus, um olhar tão atencioso que consegue verificar o que está acontecendo ao seu redor. Um olhar tão cuidadoso que percebe a dor do outro, que percebe que as pessoas estavam cansadas.
que as pessoas estavam desgarradas. E aí ele faz uma comparação com ovelha, né? A palavra aqui, cansada, ela significa um cadáver que é vítima de ave de rapina. Olha só, às vezes a gente fala cansado, né? Ah, não, eu fiz um trabalhozinho ali, estou cansado. Não, mas esse cansado aqui é muito mais profundo. As pessoas estavam fatigadas ao limite, mas era um cansaço na alma, era um cansaço das lutas da vida. Você já teve a experiência de falar com alguém e a pessoa fala assim, olha, eu estou cansado de viver, não quero mais viver. É um tipo de cansaço, é um cansaço pesado demais. Então Jesus, ele conseguiu visualizar isso. As pessoas estavam cansadas, elas não aguentavam mais. E elas também estavam desgarradas, que significa estar prostrado. Sabe aquela pessoa que bebe muito e não consegue levantar? O pessoal costuma dizer, né, que o cachorro vem, lambe o rosto, não tem mais nenhuma, sabe? É assim que estavam as pessoas, cansadas a esse ponto e desgarradas a esse ponto. Porque quando ele faz essa comparação também com ovelha, né, a ovelha, ela precisa estar no grupo, para que o pastor possa conduzir. Mas quando ela se desgarra, ela fica propensa aos perigos. É um animal maior, é a fome, é a sede, e a ovelha é um animal frágil. E aí Jesus, ele faz essa comparação aqui. Essas pessoas, eu estou com compaixão delas, eu sinto a dor delas, porque elas estão cansadas, elas estão desgarradas, elas estão sobrecarregadas. E sabe por que elas estavam sobrecarregadas, irmãos? Porque os líderes religiosos da época, eles colocavam vários pesos em cima daquelas pessoas. Além do Império Romano cobrando tributos altíssimos, ainda vinham os líderes religiosos, que ao invés de amenizar a situação e dar um consolo espiritual, para que a pessoa continue vivendo, pegavam a lei e colocavam um peso tão grande em cima da lei, você precisa cumprir assim, 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 assim. O problema é que eles estavam interpretando a lei de forma equivocada. Não é que a lei de Deus era ruim, mas eles estavam colocando peso acima do que Deus tinha mandado na lei. Eles estavam interpretando de forma errada. E tudo aquilo causava mais peso, mais dor, mais luta, mais cansaço. É como na Idade Média, que a gente tem os relatos, né, dos líderes religiosos, colocando peso em cima das pessoas, indulgências, você nasceu pobre, você tem que morrer pobre, e tantos outros pesos que fazia a pessoa desanimar, cansar, desgarrar, sair fora, não aguenta mais. Porque imagina você num ambiente onde quando você chega, você só tem coisa ruim, é só carga, é só peso. Dá o que você não tem, faz o que você não pode fazer, é muita carga. E Jesus, ao contrário desses líderes religiosos, toma sobre si as nossas cargas. Amém, irmãos? Esse é o Jesus que a gente serve. É aquele que toma sobre si o nosso fardo. Ah, irmãos, coisa maravilhosa é servir a esse Deus. Precisamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Precisamos dar alento a essas pessoas, dar carinho, dar amor, ter compaixão. Mas alguém pode estar se perguntando, mas eu não sou Jesus. Realmente não é. Mas você pode olhar com o olhar de Jesus. No sentido de, quando você pede ao Espírito Santo de Deus que te capacite, que te ilumine, que te dê a direção, para que você consiga perceber aquela pessoa que está do teu lado e que precisa de uma ajuda.
Aquela pessoa que está do teu lado, que está clamando a você, e às vezes ela não abre a boca para dar uma palavra. Mas o nosso olhar precisa ser tão profundo que possa descobrir que aquela pessoa não está bem. Isso acontece muito com um cônjuge, né? A gente olha um para a cara do outro e já percebe logo, não está legal. Com filho também. E por que isso acontece mais dentro de casa? Porque há intimidade. A intimidade, você conhece, está ali, no seu dia a dia. Precisamos pedir a Jesus que nos ajude a olhar as pessoas com um olhar de compaixão. Quantas gente hoje aí a gente traz para o nosso dia, né? Quantas pessoas que vocês conhecem estão tão cansadas, tão desgarradas, que não sabem nem o que vão fazer, perdido ao ponto de dizer, eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu já tentei de tudo, eu já fui a tudo quanto é lugar. Certa vez conversava com alguém que me falou isso. Eu já fui em tudo quanto é canto. Eu já falei com todas as pessoas que eu conheço. Eu não sei mais o que fazer, eu estou cansado. Eu não aguento mais. Me ajuda, por favor. Talvez você conheça alguém assim, que esteja precisando de ajuda. Talvez essa pessoa consiga expressar isso. Talvez não. E aí você precisa perceber, pedir a Jesus para te dar esse olhar de compaixão, de percepção. Versículo 37 diz assim, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Seara, irmãos, é um campo que foi semeado. Isso é uma seara. Pensa num campo que foi colocado ali semente. E essa semente cresce, mas a gente percebe, e a própria Bíblia vai nos explicar, que o campo é o mundo. Não é verdade? Mateus 13, 38. O campo é o mundo. Aqui Jesus está fazendo essa comparação do campo com as pessoas do mundo. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, os ceifeiros. Aquele que trabalha na colheita desse campo. Aquele que retira o produto que foi ali plantado. Eu gosto de pensar que hoje, para nós, a seara continua grande. Sim ou não? No mundo ainda há muitas pessoas precisando ouvir do Evangelho. E essa função é minha e a sua. Falamos aqui de missões dentro do nosso próprio país. Quantas e quantas pessoas ainda precisam ouvir o Evangelho de Jesus. Então a seara continua grande. Porque se a gente pensar que na época de Jesus existia muito menos gente do que existe hoje. E hoje existe menos gente do que existirá amanhã. Então a seara continuará grande. Essa é uma palavra real e atual. A seara vai continuar grande. E pouca gente para trabalhar. Ah, irmãos, quando eu vejo que é uma realidade a seara ser grande, eu também entendo que é uma realidade de que os trabalhadores são poucos. E continuam sendo poucos. Porque, irmãos, para trabalhar na seara, é preciso disposição. Para trabalhar na seara, é preciso dizer sim para Deus. É preciso amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Para você se tornar
um ceifeiro da seara do Senhor, é muito difícil. E por que é difícil? Porque nós dificultamos as coisas, irmãos. Nós, com as nossas limitações, dificultamos o processo. Quantas vezes Deus nos chama para algo e talvez não, com certeza eu estou falando para cada um de vocês aqui que tem um chamado. Cada um de nós tem um chamado. Mas a gente às vezes negligencia esse chamado. A gente coloca esse chamado por último plano. E a seara continua crescendo. E você, que poderia ser mais um ceifeiro, continua deixando para trás. E eu estou falando isso em caráter pessoal também. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a quebrar essas barreiras, porque a seara está grande. Os campos estão brancos para serem colhidos. Mas às vezes a gente limita, eu não sei falar, eu não sei isso, eu não sou aquilo. Você é um servo do Senhor. Você é uma pessoa que aceitou a Cristo e que tem o Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito que vai capacitar você a ir aos campos para ceifar. Não pense que a força está no seu braço, porque não está. E quando nós fazemos isso, aí sim nós erramos. Aí sim nós não conseguimos ir. Mas quando a gente crê num Deus que é todo-poderoso e que nos chamou e está conosco por onde nós andarmos, aí a gente parte para o campo. Aí a gente vai em direção às pessoas. E aí a gente não se preocupa com o que vão falar, com o que vão pensar. Aí a gente parte para fazer a obra de Deus. Deus quer contar com cada um de nós. E você pode pensar naquilo que Deus te chamou para fazer. E aí tem uma infinidade de coisas, né? Uma infinidade de coisas. É certo que na seara do Senhor tem lugar para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, e o trabalho na seara do Senhor, não existe trabalho mais importante do que o outro. Esquece isso, meu irmão. Se você está pensando assim, esquece isso. Existem dons dados pelo próprio Deus, que são capacitações, mas o trabalho em si não há diferença, porque todo o trabalho sendo feito no Senhor é para a glória de Deus em primeiro lugar e para que as pessoas ouçam o Evangelho. Então não importa o que você faz, não importa para que o Senhor te chamou. O que eu tenho por certo é que Ele te chamou para alguma coisa. Ele te chamou para alguma coisa. Se é oração, se é ministério da palavra, se é serviço, não importa, não importa, não há ninguém maior ou menor. Eu costumo dizer que eu gosto muito de estar na igreja, de ser igreja, porque é na igreja que todos se nivelam, amém? Todos somos iguais, todos somos iguais, aqui a gente se nivela. Deus ama todos, todos somos iguais para Ele, mas temos diversidade de dons, de capacitações. E isso é o legal da igreja, porque Paulo, quando compara muito bem a igreja com o corpo, ele vai falar isso. Não dá para ter corpo só com boca, só com nariz. Então, ser igreja é muito legal por causa disso. É um completando o outro. Mas qual é o propósito da igreja? Aprender para ensinar. Se fortalecer para ir aos campos. Por que a gente está aqui, irmãos? Para ouvir a mensagem do Senhor, entender essa mensagem e praticar essa mensagem lá fora nos campos. Senão não tinha o porquê, senão viraria um clube apenas,
onde a gente iria, ouviria a palavra, saía da porta para fora e nada mais aconteceria. Mas não, nós não somos um clube. É bom estarmos aqui, mas aqui é local de preparação. A seara está lá fora. Os campos brancos, precisando dos ceifeiros, está lá fora. E nós precisamos ir até eles. Verso 38 e último, versículo da noite, nos diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus, ele visualizou a situação daquele povo. Agora Jesus pede para que seus discípulos orem ao Senhor, roguem ao Senhor, orem ao Senhor da seara. A seara é de Deus. Então é Deus que vai enviar os trabalhadores. Jesus, ele instrui os seus discípulos a orar. Irmãos, todo o trabalho que você vai fazer para Deus, a oração tem que preceder esse trabalho. Todo. E Jesus, ele vai falar isso aqui de forma muito maravilhosa. Instrui os discípulos a orar. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Então, tudo parte da oração. Eu preciso orar, eu preciso clamar a Deus para que essa desigualdade caia por terra. Essa desigualdade de um campo muito cheio e de poucos trabalhadores se nivele e se iguale. Eu tenho 10 mil pessoas para evangelizar, mas apenas 2 mil para fazer o trabalho. Estou sendo até otimista. Vamos colocar nessa proporção, 10 para 2. Jesus está dizendo para eu e você fazer o seguinte, ora para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Mas aqui a gente esbarra numa questão. Deus, ele vai enviar trabalhadores à seara? Sim, ele vai. Mas quem que ele vai enviar? Quem disser, eis-me aqui. Porque senão Deus tira do homem o livre-arbítrio. E Deus respeita você. Deus respeita o que você pensa. Deus não é tirano, como o inimigo de nossas almas, que entra, arromba, faz o escassel e vai embora e deixa você na pior. Não, Deus respeita a sua decisão. Filho meu, dá-me o teu coração. Ele pede. Ele não precisava pedir, né? Ele é Deus, dono de todas as coisas, poderia fazer de você uma marionete, mas não faz. Então, para trabalharmos na seara do Senhor, para igualarmos essa desigualdade de muitos para serem colhidos e poucos para colher, precisamos, em primeiro lugar, orar ao Senhor da seara. E Jesus, ele fala isso porque a oração, ela é para um trabalho urgente. A pregação do Evangelho é algo que precisa ser feita urgentemente. Não dá para esperar mais. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão desgarradas. E quantas vezes a gente deixa oportunidades passar sem falar do amor de Deus para essas pessoas. E essa parte, que mande ceifeiros para a sua seara. E aí a gente precisa pensar nisso aqui também, né? Quem são esses ceifeiros? Certa vez, conversando com alguém que disse assim, eu oro todo dia para que Deus mande missionários para falar de Jesus em determinado lugar. Para que Deus mande um missionário para falar de Jesus na minha casa. Para que Deus mande missionário para fazer. Mas a oração é para que os outros façam.
E a oração para que eu faça? Essa oração precisa existir. Na verdade, precisa ser a primeira oração. Eu preciso fazer. Eu preciso falar. Então, os ceifeiros somos eu e você. É a prática. A oração sem ação é infrutífera. É claro que a gente precisa entender que existem pessoas que, em determinados momentos da vida, acometidos de enfermidades ou outras coisas mais, que não podem mais ir. Então, essa pessoa ora, porque ela tem uma limitação, lógico. Mas quem pode, tem que ir. Então, quando eu falo que dessa oração e ação, é para quem pode. Tem que ir, tem que fazer. Eu estava lendo um texto onde um dos colegas de Martim Lutero, um dos monges, colega dele, começaram a pensar e ter os mesmos ideais sobre a reforma protestante. E aí os dois combinaram e falaram assim, olha, Martim, vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui no monastério orando por você, você vai lá embaixo e faz o que tem que fazer. Bate de frente com quem tem que bater de frente, fala o que tem que falar, mas vai você. Eu fico orando. Numa de suas orações, ele recebeu um sonho. E nesse sonho, ele entendeu que ele via nitidamente Lutero apanhando, passando por vários problemas. E aí ele entendeu, puxa vida, ele está batalhando sozinho e eu aqui só orando, podendo estar junto com ele, dando a mão. E aí ele entendeu e parou apenas de orar. Não parou de orar, mas parou apenas de orar para trabalhar junto com seu colega. Isso é maravilhoso, porque isso me faz entender o que é ser igreja. É dar as mãos, é estar juntos, em oração, na prática. Coisa maravilhosa. Oremos também, irmãos, para que Deus mande servos compromissados com a sua palavra para a sua seara. Oremos para nos tornarmos esses servos que amam e que abençoam o nosso próximo. Como precisamos disso. Finalmente, de tudo que nós vimos aqui essa noite e ouvimos, vá, pregue o Evangelho às pessoas, não espere as pessoas virem até você, e não faça distinção de ninguém, vá a todas as aldeias, vá a todos os lugares, pregue o Evangelho do Reino, não é qualquer Evangelho, é o Evangelho do Reino, é o Evangelho de Jesus, que consta na sua palavra. Olhe para as pessoas com compaixão, sinta a dor do seu próximo, e se você puder, ajude essa pessoa a melhorar. Dê a mão, levante, sustente, caminhe junto com essa pessoa. Seja realista diante da grandiosidade do trabalho. Precisamos entender, irmãos, e sermos realistas, que o campo é grande, a seara é muito grande, mas ainda tem muito pouco trabalhador. E tendo essa realidade em nós, que a gente possa se despertar e ir aos campos e ajudar aqueles que lá já estão. Peça a Deus ajudadores para estarem ao seu lado com a mesma visão de reino. Como é bom você partilhar com pessoas que estão do teu lado com a mesma visão, querendo a mesma coisa, vibrando com a pregação do Evangelho. Em 2011, quando eu fui para Operação Jesus Transforma, para quem não conhece, no Rio Grande do Sul, era muito bom, passamos dias maravilhosos ali, vinha gente de todo lugar do país, e lá só tinha pessoas que realmente queriam evangelizar, queriam discipular,
queriam falar de Jesus. Como é bom ter pessoas ao seu lado que vibram em pregar o Evangelho, que vibram em fazer a obra de Deus junto com você e da melhor forma possível. Mas se ainda existe alguma barreira e algum impedimento, peça a Deus, e eu tenho certeza que Ele vai remover essas barreiras, que Ele vai remover esses impedimentos para você ser um servo cada vez mais usado na obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.